Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar aqui do livro Boa Nova, do Irmão X, psicografia do Chico Xavier, o capítulo 7, Luta contra o Mal. É Jesus dando mais uma lição para todos nós médiuns, né? Onde Tadeu, o discípulo, inquire para ele, sobre as situações que ele não conseguiu resolver perante a mediunidade dele, né? Então é uma lição muito importante para nós médiuns, mas antes nós vamos ver aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, dos trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas, Erasto, protetor do médium, Paris, 1863. Não percebeis desde já a transformação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na soberana justiça e que nós, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumprem bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas, né? Então a mediunidade é algo que vai nos chamar para a vida nova, a vida espiritual, né? Ela nos força a isso. Nada de temor, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, verdadeiros adeptos do espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação, sacrificar os hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. E de pregai, os espíritos elevados estão convosco. Com certeza, se nós abdicarmos dessas situações, nós vamos ter a nossa elevação espiritual. Certamente falareis com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pois elas recomendam a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa é preciso regar com o vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangelho. E de pregai. A gente sabe que a missão é muito difícil, a gente sempre tem essas dificuldades na nossa família, aqueles que nos rodeiam, para ouvir a palavra espírita, mas com paciência nós conseguiremos. Ou às vezes a gente sabe que a pessoa não está preparada, não devemos externar os nossos exemplos. Guardemos para nós e esperemos a pessoa chegar no seu ponto ideal para ouvir a palavra de Deus. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro, que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem nas armadilhas dos lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acrediteis sem precisar ver e aceitar os vossos fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Os espíritos nos ajudam, né? Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa da vossa fé. Os grandes batalhões dos incréditos se desmancharão perante vós como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover essas montanhas de maldade, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã.
Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, né? O material e o espiritual. E depois levando a palavra divina aos grandes que desprezarão aos sábios, que exigirão provas aos simples e pequeninos que aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis entusiasmos e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferece, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se da decisão e coragem da vossa legião. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão do caminho. A gente sabe disso, né? Alerta, pois, no vosso caminho, buscai a verdade. Perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. Podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que se dedicarem ao próximo, pela sua renúncia. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos, que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, estes serão destruídos. Bem, lido isso, agora nós vamos partir aqui para o livro Boa Nova, esse ensino de Jesus. É o capítulo 7, Luta contra o Mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do médium, dos mestres com os endemoniados, constituíam os fatos que mais impressionavam os aflitos, ou seja, o trabalho de desobsessão. Né? A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo. Desta forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens da vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Entre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para o Jesus, maravilhado com os seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a fim de que Tadeu anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Ou seja, Jesus não estava presente, somente Tadeu, e ele que tinha que fazer o trabalho. Entretanto, apesar de todos os esforços da sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesmo. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que a sua autoridade fosse definitivamente convertida ao reino de Deus? Como o cérebro, torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combatentes com os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias. Numa noite tranquila, depois de ele escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da sua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração.
Se procura semelhante realidade, por que as reclama no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Ou seja, Jesus está querendo dizer, ver, se nem você ainda sabe bem o que você quer, como que você espera que esses inimigos, esses diabos, entre aspas, tenham Jesus no coração ou Deus no coração? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho, ou seja, cada um está num patamar de desenvolvimento. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Perguntou admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus, então todos somos irmãos, mesmo os inimigos. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso podereis duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Apenas combate a manifestação da ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Então, Deus não castiga, Deus educa. Mas não seria justo, adiantou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Quer dizer, ele queria reunir todos de uma vez e Jesus conversar com eles e resolver o problema. O mestre, sem surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece provocar-se das sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorreremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lança a perseguição contra a verdade. Tendes comigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo sob vistas amoráveis do nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só dos seus súditos pela injustiça e pela sabedoria do reino inteiro? É, entretanto, natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral, sendo também justo se lhe perguntem pelo filho que foi feito de seus pais, de sua companheira, dos seus filhos e irmãos. Anda assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas intensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado extremando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda intenção excelente, respondeu Jesus, será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta com o Pai que me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva.
Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das novas alegrias e, por isso, embora não o tenha convidado, convidamos sempre os aflitos, os simples e os de boa vontade. Nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga digno. Apóstolo humilde sorriu, saciado de sua fome de conhecimento, porém acrescentou preocupado com a impossibilidade de que se via atender eficazmente a vítima que o procurava. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades das sombras quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para isso necessitas de edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo que este é o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra converter-se sinceramente tão só pelas palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser de um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é edificação divina da luz, e a luz ilumina dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos, né? Então está aí, para aqueles médiuns que ainda têm certas dúvidas, né? Nós precisamos entender bem isso. Capacita-te de que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possui no coração. Vai e trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando e não o achando. Diz: voltarei para a casa da onde saí. E ao chegar acha varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. O último estado daquele homem fica sendo sempre o pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações ao lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que o indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada no reino de Deus dentro de si mesmo, né? Ou seja, cada um tem que ter a autoridade moral para conversar com os espíritos, pois só assim eles nos ouvem, né? E como fazer isso? Fazer isso com amor, com muito estudo, né, da doutrina, e aí os espíritos fazem a diferença e nos auxiliam. Bem, então essa foi mais uma possibilidade de estarmos aqui nas nossas palestras doutrinárias. Eu agradeço e todos tenham um bom dia. Muito obrigado. Iniciando mais uma palestra, hoje vamos refletir um pouco sobre a família, deveres dos pais e deveres dos filhos. Segundo a doutrina espírita, a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade que ainda não é desse mundo, mas pode nele começar. Então, o Espiritismo, ele apresenta a família como instituto abençoado
em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas ao futuro. E a visão reencarnacionista traz o entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais, de se alcançar um grau de consciência desperta, né? E é uma consciência desperta pela razão, pela lógica dos ensinamentos espíritas, que leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado. Por isso, algumas situações de antipatia, de ciúmes entre os familiares. Atados por compromissos anteriores, os espíritos retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, mas também a quem se deve, ou que estão com dívida, não é? Então, à luz da reencarnação, sabemos que a grande maioria das famílias deste planeta Terra de provas e expiações, nós temos espíritos que recebemos, aos quais prejudicamos, desencaminhamos muito, criamos situações dolorosas, e Deus, na sua bondade infinita, Ele vai nos dando oportunidades de reconciliação para reparar os erros. Por isso, de todas essas dificuldades, né, de relacionamento, de comportamento, sempre lembrar, à luz do Evangelho, quando essas situações estão acontecendo em nossas vidas, um de nós dois foi culpado, não é? Existe uma responsabilidade aí em toda a situação, porque na maioria das vezes nos achamos vítimas e podemos até estar passando por uma situação que, se fôssemos ver à luz do presente, não seríamos merecedores, né, de determinada atitude, comportamento de alguém. Mas, à luz da reencarnação, tudo muda. Com certeza lá atrás, infelizmente, provocamos alguma situação que esse espírito tem ali as percepções, as vagas lembranças e no presente tem certas atitudes conosco. Mas estamos juntos para nos reconciliar, para consertar esses erros. Então, nas famílias, adversários reaparecem como membros para receber amor, né? Com certeza. Por isso que não são os sãos que precisam do médico, né? São os doentes. E é complicado, porque no dia a dia nós temos ali várias situações que vão testando, né, a nossa paciência, o nosso egoísmo, a nossa condição de perdoar quantas vezes forem necessárias, como Jesus nos ensinou. Mas lembremos, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, né, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam os filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais,
Todos nós somos espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Vejam, essas colocações todas são do livro SOS Família, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e essas colocações são da Joana de Ângeles. Esse livro é um livro muito importante de ser lido por todas as famílias, né? O nome já diz, SOS Família. E aqui, Divaldo faz colocações de diversos espíritos, a grande maioria de Joana de Ângeles, e vai nos mostrando a importância de estarmos reencarnados em determinada família. Essa colocação que colocou aqui é muito elucidativa, né? Porque, olha, são espíritos, todos nós somos espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassamos. A vida é incessante, é eterna. Somos espíritos em evolução. E a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então, qual é o conselho da Joana de Ângeles? Abençoa com paciência e perdão o filho ingrato. Compreende com ternura o genitor atormentado, que não te corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a que te vinculas queira ir-se adiante. Não te retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Prossegue, tu, fiel no posto e amando. Ou seja, façamos a nossa parte. Tenhamos atitudes positivas, compreendendo a dificuldade de cada um, ajudando no que for possível, tentando despertar a todos os corações com nosso exemplo, perdoando e compreendendo, sim, quantas vezes forem necessárias. Todos nós temos motivos para sermos perdoados, Porque temos falhas, temos comportamentos infelizes. Nós nos preocupamos muito com o que o outro não faz. Eu faço, o outro não faz, mas o problema é do outro. Eu vou fazer o que é certo e vou continuar fazendo o que é certo até o fim, porque Deus e a espiritualidade amiga nos observa e nós vamos prestar contas desta vida que nos foi concedida. Não vão perguntar o que o outro fez, qual foi o comportamento do outro, Vão perguntar o que nós fizemos, qual foi a nossa atitude perante as dificuldades que a vida nos apresentou. Nós pedimos para renascer nesta família, pedimos para receber esses espíritos como filhos, Então, a vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada. Então, nós temos que estar muito atentos ao nosso comportamento. O Papa Francisco, em um dos seus primeiros discursos, quando assumiu, ele falou sobre a família. E tem uma frase muito bonita que ele falou, que particularmente ficou gravada no meu coração. Família é lugar de perdão. Simples assim, não é? É um laboratório onde nós aprendemos a compreender e perdoar, porque é uma convivência diária. Todos ali acabam observando as nossas deficiências, Porque é o tempo todo nós acordamos juntos, dormimos juntos, e o lar é um lugar onde a gente acaba se distraindo e deixando que
o nosso comportamento mais infeliz acabe acontecendo, né? Porque lá fora a gente tenta segurar no trabalho, na sociedade, no templo religioso. Agora no lar a gente relaxa, né? Quando vê, está tendo aquela atitude infeliz. Então, qual é o caminho? Que todos se ajudem, né? Aprender a conviver, e aí inclui o não julgar, compreender a dificuldade daquele que não consegue ainda ser calmo, ter paciência, e lembrar também com relação aos filhos que educação não se impõe, né? Quem ama, liberta. Nós vamos esclarecer, mostrar o caminho certo é dever dos pais, mas impor não devemos, né? Então tudo isso nós temos que ir analisando. E uma situação que é importante de falar, né, que todos têm deveres, os pais e os filhos, porque às vezes os filhos acham que não têm, mas têm. Então vamos ver aqui o que a Joana de Ângeles fala sobre os deveres dos pais. Ela coloca aqui o seguinte, vamos ver. No compromisso do amor, né? Então, todos os pais têm deveres a cumprir em relação aos filhos. O companheirismo, o diálogo fraterno, a solidariedade, a indulgência, a energia moral, que é autoridade, não é autoritarismo, né? Então, os pais, eles têm que ter uma autoridade, os filhos necessitam dessa prática em família, né? Para que eles possam adquirir valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Importantíssimo a lição dos exemplos. Então, é muito diálogo, né? Autoridade é necessária, porque autoritarismo é diferente, as pessoas confundem autoritarismo com autoridade, isso é muito importante falar. Autoritarismo é falta de afeto, gera conflitos, rebeldia se nós formos impor as coisas. Nós temos que conversar, muito diálogo, né? Liberdade de ação e responsabilidade dos atos. Então, nós temos que mostrar isso aos nossos filhos desde pequeno e plasmando, né, na personalidade do filhinho, hábitos salutares. Lembrando que se trata de um espírito comprometido com todo um passado, muitas vezes difícil, que está recomeçando a experiência e, dependendo da sua bagagem espiritual, com muitas dificuldades, e que vai depender muito de quem está educando. E lembrar que não é por acaso que nós somos escolhidos para receberem esse espírito como filho. Então é nosso dever falar a eles de Deus, ensinar a humildade, estudar o Evangelho. Então, muito importante nós escolhermos uma religião e passarmos para os nossos filhos. Não deixar que eles escolham quando crescerem, né? Então, os filhos frequentam a religião que os pais frequentam, né? Importante falar de Deus, de Jesus, ler o Evangelho, fazer a prece. Quando crescerem, se eles quiserem mudar de religião, ou até optarem por não frequentar nenhuma, mas nós faremos a nossa parte, né? A gente precisa mostrar alguma coisa, porque depois eles podem
ter opções e vão ter alguma coisa, algum conteúdo no seu coração, se a gente não mostrar nada, eles também não vão procurar, né? Então é uma dúvida que os pais têm. É um dever nós encaminharmos os filhos a Deus, sim, né? Então, todo pai, ele tem que se esforçar muito na educação dos seus filhos, né? E tem deveres que devem ser exercidos. A cada pai vai ser perguntado: o que fizeste desse espírito a quem te confiei? Isso está no Evangelho, né? E os deveres dos filhos, né? Tão importante de ser falado hoje, porque a grande maioria dos filhos não lembram. E o que a Joana de Ângeles fala, né? Que os filhos, eles têm que ter toda a gratidão, todo carinho, respeito, delicadeza, afeição para com os pais, né? Então, os filhos têm deveres, sim, intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus que permitiram que eles reencarnassem. Então, no Evangelho também, essas colocações que eu estou falando, está tudo no capítulo Honra teu pai e a tua mãe. Lá eles falam, né, dos deveres dos pais e dos filhos. Está bem claro lá que só o fato desses espíritos que se comprometeram a ser os nossos pais terem nos dado a vida, a oportunidade de reencarnar, nós já devemos ser eternamente gratos. Mesmo que eles não façam mais nada, né? Que está errado, como falamos aí anteriormente, eles têm os seus deveres, assumiram esse compromisso. Mas vamos supor que reencarnaram, esqueceram, se perderam, não souberam conduzir, não educaram como deveriam educar, mas o fato deles ter dado a vida, já teríamos que ser gratos eternamente para eles, né? Então, é muito sério. Nós temos que ter toda a gratidão, todo o carinho, todo o respeito. Claro, existem genitores que apenas procriam, né? Fugindo da responsabilidade. Mas, como nos ensina o Evangelho, não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, não é? Porque cabe a Deus fazer isso. Nós não sabemos até que ponto aquele espírito é esclarecido, qual a dificuldade deles. Então, nós temos que fazer a nossa parte, como eu falei no início, auxiliar os nossos pais por todos os meios ao alcance, é dever, né? O filho deve ofertar devotamento, renúncias, quando os pais estiverem de idade necessitados. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua caminhada evolutiva. Então, o conselho da nossa querida Joana de Ângeles é que nós amemos e respeitemos os nossos pais. Quando fortes, que sejamos ali companhia para eles, e quando fracos, que propiciemos toda a proteção e todo o socorro de que necessitam, né? Enquanto eles estão sadios, presenteie-os com alegria e a consideração, e se enfermos, com assistência, dedicação e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução. Como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontres
investidos, né? Ou seja, é nosso dever cuidar dos nossos pais. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite e nossa gratidão a Deus por termos tido uma família que aceitou nos receber, mesmo não sendo perfeitos, com as suas dificuldades de entendimento, mas com certeza tentaram fazer o melhor, né? E estamos aqui hoje tendo a oportunidade de evoluir, de aprender. Quantos espíritos estão aguardando a encarnação? Muitos, esperando que alguém os receba. Então, jamais digamos, né, eu não pedi para nascer, que não é verdade. Nós sabemos que nós imploramos para nascer, né? Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita do renascimento e a nossa gratidão e todo o nosso respeito para com os nossos pais. Façamos o melhor e tenhamos a consciência tranquila de que cumprimos o nosso dever e os pais que cumpriram o dever de encaminhar os seus filhos a Deus, de ensinar o Evangelho, de contribuir para que todos nós possamos alcançar a evolução, nos tornarmos homens de bem, deixando o homem velho para trás. Que a tua paz, Senhor, envolva todos os corações que nos ouvem. Que assim seja.